Oi, bom dia, tudo bem? Como passar a terça-feira? Deu tudo certo? Bom, hoje o nosso conteúdo vai ser de português e vamos falar sobre os substantivos coletivos. Então vamos aprender um pouquinho sobre eles. Antes, eu vou esperar vocês pegarem a apostila e lá na página 21, tá bom? Página 21 de português. Vamos lá, então? Então, primeiro nós vamos ler essa manchete aqui. Há 10 matilhas potencialmente perigosas à solta em Matozinhos. Nossa, que estranho, né? Então, vamos lá. Com relação à manchete, vocês vão fazer um xizinho. Aqui no Dapro não está mostrando, né? Mas acredito que aí no de vocês tem como fazer um xizinho, tá bom? Na opção correta. Então, vocês acham que ele está falando sobre o quê? Vamos pensar um pouquinho. Vocês acham que eles estão falando que é uma notícia sobre animais? É uma notícia que fala sobre os crimes? Ou é uma notícia, ou então não é possível saber o assunto dessa notícia? E aí? O que vocês acham que pode ser matilhas? A resposta correta seria, trata-se, onde eu vou fazer o xizinho, de uma notícia sobre animais. Então agora, vamos ler essa notícia e saber do que ela está se tratando. Olha lá, leia a seguir um trecho da notícia e descubra se você respondeu corretamente. É um problema antigo, com mais de uma década, e que já deu origem à entrada de algumas queixas na Câmara de Matozinhos. Há 10 matilhas soltas na via pública, que no conjunto são compostas aproximadamente de 80 a 90 cães. Então, quando nós falamos em matilha, cadê aqui, ó? Matilhas, nós estamos falando sobre o conjunto de cães juntos, tá bom? Então, é quando tem um monte de cãezinhos, que nem aqui, de 80 a 90 cães, nós chamamos de matilhas. Tudo bem? Na manchete é uma palavra que indica o assunto do texto, que é matilha. Matilha significa um conjunto de cães. As palavras que dão nome a um conjunto são chamadas de substantivos coletivos. Então, toda vez em que eu vejo um conjunto, por exemplo, quando existe muitos peixes, nós chamamos de cardume, certo? Então, existem muitos peixes juntos, e esse conjunto de peixes, nós damos o nome de um substantivo coletivo. Há várias outras palavras que também representam o conjunto de alguma coisa, geralmente de objetos e animais. Então, vamos ver aqui uma lista que fala um pouquinho sobre esses coletivos. Lembrando que o coletivo é o conjunto, tá bom? Quando eu junto vários. Então, olha lá. Do lado de cá, eu vou ter os substantivos coletivos. E desse outro lado, o substantivo simples. Então, o substantivo coletivo é quando existe mais de um. Substantivo simples é quando existe apenas um. Vamos lá, coletivos. Quando eu falo esquadrilha, eu estou falando de navios e aviões. Quando eu falo em alcateia, estamos falando de lobos, um conjunto de lobos. Quando eu falo em molho, eu estou falando em chaves. Então, às vezes a mamãe fala, pega aquele molho de chaves, tá bom? Quando eu falo nuvem, eu estou dizendo que são insetos. Cordilheira, eu estou dizendo que são montanhas.
Pelotão são soldados. Enxoval, roupas. Ramalhete são um conjunto de flores. Cacho ou penca, né? São conjuntos de bananas e uvas. Recha é o conjunto de alhos e cebolas. Vê se tem mais um pouquinho. Feixe é o conjunto de lenhas e de capins. E rebanho, quando eu falo, eu encontrei um rebanho, é um conjunto de ovelhas, certo? Aqui nós vamos ter um joguinho e a Pro vai pedir para que vocês em casa peguem o celular ou o tablet, coloquem lá em cima da folhinha. Esse daí está na página 21, tá bom? Esse RA, para vocês estarem realizando esse joguinho. É um caça-palavras, tá bom? Então, elas vão estar completando o que está aqui embaixo. Todas elas são substantivos coletivos, tá bom? Então, vamos ver um aqui, só para vocês entenderem. Então, aqui eu tenho cardume, que são de peixes, alcateia, biblioteca, ramalhete, constelação. Com certeza já ouviram falar sobre constelação, banda, dicionário, ok? Então, vamos lá. É o substantivo coletivo usado para um grupo de peixes. Então, é o quê? É o cardume. Então, eu vou procurar aqui aonde está o cardume. Já encontraram o cardume? Aqui, ó. Cardume. Certo? Fiz um. Aí vou encontrar o próximo. Encontrei aqui em cima, ó, Pro. O dicionário. Ramalhete. Certo? E assim vamos, constelação. E assim até encontrar todos. Lembrando que a diquinha vai estar aqui nesse ponto de interrogação, tá vendo? Eu aperto no ponto de interrogação, aparece a dica. Então, grupo de lobos, alcateia. Muitos livros, biblioteca. Papai me deu de flores, um ramalhete de flores, um monte de flores. As estrelas no céu eu chamo de constelação. Um conjunto de músicos, quando eu tenho vários músicos juntos, eu dou o nome de banda, certo? E o livro que nós utilizamos para consultar o significado das palavras, chamamos de dicionário. Então, o dicionário é um substantivo coletivo? Sim, dicionário é um substantivo coletivo, tá bom? E aí vocês vão encontrar todas as palavrinhas aqui, tá bom? Pode estar fazendo isso em casa. Para distrair, para ser gostoso, combinado? E aí, vamos lá. Aqui, então, tem o primeiro exercício para vocês estarem realizando. Então, vamos lá. Quando eu falo em substantivo coletivo, eu quero dizer um conjunto de algo, tá bom? Então, conjunto de livros, biblioteca, conjunto de peixes, cardume, conjunto de abelhas, enxame, certo? Agora, vamos conhecer algumas palavras que dão nome a conjuntos. As palavras destacadas, que são essas aqui em pretinho mais escuro, indicam um coletivo do quê? Pesquise e responda. Então, vocês vão estar pesquisando. Saí correndo quando vi o enxame. Enxame, eu estou falando do quê? Estou falando das abelhas, certo? Então, aqui a resposta teria que ser coletivo de abelhas. Tá vendo que a Pro tá sem o quadradinho aqui? Sim? Não tem problema, vocês vão colocar aqui qual é o coletivo, tá bom? Então, enxame já sabe que é coletivo de abelhas. Aí a letra B. A água do mar era quase transparente,
podíamos ver os cardumes coloridos. Quem são os cardumes coloridos? O cardume colorido é o coletivo de quem? Dos peixes. Próximo. A polícia prendeu uma grande quadrilha esta manhã. O que será que é uma quadrilha? É o coletivo do quê? Vamos pesquisar, não vou falar a resposta agora. Aqui, ó, igual da Pro de Teatro que adora. Meu primo faz parte do elenco dessa peça. Então, qual é o coletivo? É o coletivo do que o elenco? Vai colocar aqui, coletivo de Tananã. Com o céu limpo, é possível ver a constelação de Órion. Então, a constelação, ela é o coletivo do quê? Lembrando que vocês também têm aqui a imagem para estar observando. Mas caso não encontre, pode estar pesquisando, certo? Olha esse aqui vai ter que pesquisar, hein? Ano que vem, viajaremos ao arquipélago. Nossa, arquipélago, Pro. Isso, de Fernando de Noronha. Então, arquipélago é o coletivo do quê? Letra G. A frota da cidade precisa ser renovada. Então, qual é o coletivo de frota? A letra H agora. A esquadrilha, então aqui é esquadrilha. Esquadrilha tem aqui, hein, na nossa apostila. Da fumaça vai fazer uma apresentação amanhã. Então, esquadrilha é o coletivo de... Tananã. Ó, aqui, ó. Gosto de passear com meu cachorro no bosque. Perto de casa. Então, bosque é o coletivo de... Tem bastante. E a letra J, Raquel recebeu um lindo ramalhete. Ramalhete nós já vimos aqui na apostila. Então, ramalhete é o coletivo de... Tá aqui a resposta. Certo? Muito difícil? Acredito que não, né? O que vocês não souberem a resposta, pode estar pesquisando, tá bom? Agora aqui. Exercício 2. Escolha o coletivo que completa adequadamente cada uma das manchetes a seguir. Então, eu vou ter aqui alguns substantivos coletivos. Um deles é nuvem, frota, constelação, enxoval, cardume, rebanho, biblioteca e cordilheira. Todos esses daqui vocês já sabem qual é o significado, qual é o coletivo. Tá bom? Então vamos lá. Estão vendo que existe um espaço? Nesse espaço é onde vocês vão colocar uma dessas palavrinhas, uma desses substantivos, tá bom? Coletivos. Então aqui. Grande mesquita de Meca é antiga por... Tananana, com cerca de 30 mil gafanhotos. Tananana, de ônibus de Porto Alegre já está 100% equipadas com o GPS. Lembrando, se não souber o significado, volta tanto no exercício anterior ou pesquisa novamente, tá bom? Aqui. Jovem de 12 anos cria em comunidade da Zona Sul e recebe mais de 2.000 livros. Ó, aqui já deu uma dica. Está falando de livros. Livros, qual que é o coletivo? PMA monitora em rios de Mato Grosso usando drones. Mato Grosso do Sul, né? Brasil tem
com 18 milhões de ovelhas. Então, qual é o nome que eu vou colocar aqui? Então, o Brasil tem cardume de ovelhas, tem rebanho de ovelhas, tem frota de ovelhas, tem enxoval de ovelhas. Então, eu vou pesquisar aqui qual dessas palavrinhas eu vou colocar em cada uma dessas notícias, dessas manchetes, tá bom? Aqui. Prestes a dar à luz, Cláudia Leite mostra o luxuoso da filha. O que será que ela fez? Ela é a bebê e mamãe. O que será que ela fez para a filha? Telescópio capta foto incrível de que lembrava uma caveira. O que será? Ônibus urbanos atravessam dos Andes em translados entre Brasil e Chile. Olha aí, Isa, esse você sabe, hein? O que ele atravessa aqui? Isso é facinho de responder. Geralmente tá cheio de neve, né, Isa? Bora lá? Aí, vocês vão ter um material de apoio para estar realizando, certo? O que vai ter nesse material de apoio? Vocês vão ter um jogo, tá bom? Sobre os substantivos coletivos. Então, vocês vão pegar lá na página 7 e 9 do material de apoio as cartinhas de um jogo de memória e pratique aqui falando com seus colegas, mas no caso agora vocês vão praticar com a família de vocês. Então, espere um tempinho em que todos estiverem em casa e aí vocês esperem para jogar com a mamãe, com o papai, com o irmão, tá bom? Vocês devem formar os pares unindo a imagem ao substantivo coletivo adequado. Então, a Pro vai mostrar aqui para vocês. Pronto. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Vocês vão ter que recortar. Aqui, então, nós temos algumas imagens. E na página 9, vamos ter os substantivos, ó. Opa. E aí, vocês vão recortar para estar jogando em casa. Tudo bem? Então, é um joguinho super simples, né? É um joguinho de memória, para vocês estarem relaxando, estudando também um pouco, não é mesmo? Bom, então a Pro agora vai deixar vocês terminarem essa atividade, o exercício 1 e o exercício 2, tá bom? Volto daqui a pouco com outro vídeo para vocês estarem assistindo. E no próximo livro nós vamos falar sobre as palavras que têm LH e palavras com LI. Tudo bem? Então terminem essa atividade e já a gente se encontra de novo.